Uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinha, amiguinho, para este nosso cantinho da sabedoria do domingo. Pois é, passamos mais uma semana, vamos descansar, nos preparar para a próxima semana. E para garantir que a nossa semana vai ser muito boa, muito abençoada, a gente vai conversar um pouquinho, vai ter um dedinho de prosa, como diria minha avó. E hoje eu vou contar 5 lições que eu aprendi com o Gustavo Lima, estudando sobre a história dele. Hoje a gente vai entender qual é o sucesso interno, qual é o sucesso humano que sustenta o sucesso externo, o sucesso do artista. Então vamos entender um pouquinho do que tem por trás do embaixador do Barretão. E como é uma conversa, eu gostaria que você comentasse o que você fosse pensando, o que você fosse sentindo, o que fosse fazendo sentido para você, amiguinho. E a ideia desse quadro é justamente a gente observar a vida dos artistas e tentar tirar para nós ensinamentos para a gente aplicar na nossa vida. A primeira lição é: a vida não é justa. Lide com isso. Não sei se você sabia, mas houve uma época em que o Gustavo Lima morava, antes de tudo, quando ele era novinho, eram em 6 irmãos, se eu não me engano, e eles comiam uma vez por dia. Isso é justo? Não é justo. Mas o ponto é, todos nós, em alguma instância, seja lá quem você for, é muito provável que você já tenha se sentido injustiçado. Seja pela realidade onde você nasceu, seja por qual razão for. E é muito provável que essas injustiças de fato existam, sabe? Seja uma injustiça por conta da religião, seja uma injustiça por conta do gênero, por conta da cor da pele. Seja lá por qual razão for, é muito provável que você já tenha se sentido injustiçado. E também é muito provável que você tenha uma razão por se sentir assim. Mas o ponto é, isso é o que a vida fez com a gente. Sabe, eu não posso falar da sua realidade, eu posso falar da minha. Eu sei como é sentir-se injustiçado por ter nascido pobre, por exemplo. Eu sei o que é ver os teus amigos terem o quarto deles, terem as coisas deles, e você dividir o quarto com mais 3 pessoas. Sabe, na nossa realidade, cada um de nós passa por algumas dificuldades. Então o primeiro ponto é a gente não deslegitimizar a dor de ninguém, sabe? Se alguém está sofrendo, ela tem uma razão de estar sofrendo. Digamos assim, em alguns momentos a gente vai tomar uma pedrada da vida aí. Mas o ponto é, será que depois que a gente tomar essa pedrada, a gente precisa pegar essa pedra e ficar jogando em nós mesmos? Porque uma coisa que eu percebi na minha história, ou eu levantava e fazia alguma coisa pra mudar, ou eu ficaria parado. E eu entendi que, talvez, quando eu me desse conta, eu estaria chorando pela injustiça social a qual eu fui acometido com 80 anos. E eu falei, eu não quero ficar sendo vítima disso aqui, eu não quero. E a pergunta que eu sempre me faço quando eu sinto que eu estou sendo injustiçado é: eu quero ser bom em mudar essa realidade ou eu quero ser bom em chorar por conta dessa realidade? Eu não quero ser bom em chorar. Em alguns momentos eu precisei parar, chorar, falar, caralho, que foda. Só que beleza, depois você respira, fala, legal, eu chorei o que eu precisava chorar. Agora eu preciso mudar. Agora eu preciso levantar e transformar e fazer alguma coisa diferente. O que eu posso fazer para mudar? Como eu vou lidar com essa injustiça? Se a gente for olhar, a natureza, ela não é perfeita. A natureza, de alguma forma, ela também tem as suas injustiças, entende? Um bicho vai lá e come o outro que simplesmente foi comido e não teve o que fazer, entende? Então acho que quando a gente começa a entender que a vida é injusta, lide com isso. Eu acho que a gente começa a ter um poder de mudança sobre a nossa própria situação, sabe? E na história do Gustavo Lima é uma coisa muito legal de ver de onde ele saiu para todo o sucesso que ele conseguiu construir, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente refletir. Segunda lição é: dar errado é o caminho para dar certo. Eu não sei se você sabia, o Gustavo Lima, com 14 anos, ele decidiu ir pro Distrito Federal para tentar a vida de cantor. E aí ele conta que teve um momento, que era dia 23 de dezembro, se eu não me engano. Ele abriu a geladeira dele e só tinha água. E aí ele decidiu voltar pra cidade dele, voltar pra roça, pra trabalhar na roça com os pais, enfim. E ele ligou pra mãe dele e a mãe dele falou: olha, filho, a gente não tem luxo, você sabe a nossa realidade, mas aqui sempre vai ter água, arroz e feijão pra você.
E o ponto é, olha que interessante, ele desistiu. Antes de dar certo, ele deu errado. E depois teve uma outra vez que ele tentou e deu errado. E aí numa terceira vez, ele falou: ah, foda-se, eu já dei errado tantas vezes. O que eu tenho a perder? Eu já sei errar. Isso é interessante, porque se a gente for pensar na nossa vida, o caminho para dar certo é falhar consecutivas vezes. Quando a gente está aprendendo a falar, a gente balbucia palavras, a gente erra, sabe? E a gente dá risada disso. Hora que a gente vê uma criança tentando andar, a gente acha bonitinho ela andar toda desengonçada. Aí eu me questiono, que ponto que é da nossa vida que a gente passa a olhar a vida sob uma ótica da necessidade do perfeccionismo, sabe? Por que não é bonito um adulto errando a hora que ele tá tentando falar inglês? Por que não é bonito uma pessoa cantando desafinada porque ela tá aprendendo? Por que não é bonito uma pessoa aprendendo a tocar violão e as notas não saindo tão bem? Aquilo faz parte do processo. O dar errado são os degraus que vão sustentar o degrau do dar certo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E na história do Gustavo Lima é uma coisa muito bonita de se ver. A forma que ele lidou com as vezes que ele simplesmente deu errado na vida dele. Terceira lição é o poder do bora ver. O que é o bora ver? Sabe quando alguém fala assim, vamos fazer tal coisa? Aí a pessoa diz assim, ah, mas o que vai ter lá? Ah, vai ser uma festa. Ah, mas quem que vai estar? Ah, vai estar o fulano, o cicrano. Ah, mas que tipo de música? Meu, bora ver. Bora ver qual que é, sabe? Se arriscar a sair um pouco da zona do nosso conforto. Isso é uma coisa que pra mim, particularmente, foi um desafio de 2021. Eu sempre fui uma pessoa muito seletiva, talvez por eu entender que eu precisasse cultivar boas amizades, pensar em bons caminhos, porque eu sei da realidade de onde eu vim, eu precisaria trabalhar muito e gerar muito resultado para eu construir alguma coisa, então eu sempre fui uma pessoa muito seletiva. E para 2021, o meu desafio foi justamente esse, de falar, eu só vou. Eu já sei o que dá certo, o que dá errado, sabe, na minha vida. Então, a hora que alguém me chamar para algum projeto, por que não entrar? Por que não tentar? Isso é uma coisa que na história do Gustavo Lima é muito legal da gente pensar. Ele topou, enfim, ele foi para ver o que tinha. E provável que o que tinha lá fez com que ele fosse quem ele é hoje. Seja por aprender o que dava certo ou aprender o que dava errado. Então a reflexão que eu tiro disso é em quais situações o medo do desconhecido te para. E o legal da gente pensar nisso é porque é muito natural ter medo. Você não tem que se sentir inferior por ter medo não, sabe? Ter medo é algo natural. O medo, ele é biologicamente natural. Ele nos prepara para uma reação. Você já percebeu que a hora que você sente medo, os teus músculos, eles ficam contraídos? Porque o teu corpo te prepara para luta ou para fuga. Porque nós somos assim, sabe? A hora que acontece uma situação, ou a gente vai enfrentar ou a gente vai correr. Biologicamente nós somos equipados para isso. E o interessante da gente pensar é que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é o poder de ação apesar do medo. Ter coragem é você dizer, caralho, eu tô com medo. Sim, foda-se. Mas eu vou mesmo assim. Porque sentir medo é natural, mas a coragem também pode ser natural. Próxima lição que aprendi com Gustavo Lima é: a pessoa que vai mudar a sua vida é você. Isso é uma coisa difícil, isso vai um pouco ao encontro do que a gente falou lá no comecinho desse vídeo, do que a gente pensou, refletiu junto. Mas o ponto é, às vezes a gente espera vir uma salvadora da pátria, vir um salvador da pátria. E seja quem for, um ídolo, um político, um líder religioso. Mas o ponto é muito provável que a pessoa que vai mudar o teu futuro, a pessoa que vai mudar a tua vida, é você. Essa pessoa que precisa levantar, te dar a mão e te puxar. É você mesmo, sabe? A primeira pessoa a te motivar, a primeira pessoa a acreditar nos teus sonhos, a primeira pessoa a te consolar, tem que ser você mesmo. Sabe, os nossos pais, as nossas mães, são pessoas que vão nos ajudar na nossa família. Mas a única pessoa que vai estar com você do início ao fim é você. Então faz sentido que você deposite a sua crença de mudança, de construir alguma coisa em você mesmo. Você precisa protagonizar, você não é vítima da sua vida. A gente pode ser vítima de algumas situações que a gente nasceu, que a gente não escolheu. Mas a gente é mais vítima ainda da nossa omissão para com as mudanças que a gente pode buscar, que a gente pode galgar. Sabe? Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, se você pensa em uma história, em um filme mesmo. Pensa, por exemplo, quem é o Homem Morcego? É o Batman. Você sabe quem é essa figura. Quem que é o inimigo do Batman? É o Coringa ou é o Charada? Enfim. Agora, qual é o nome da vítima que o Coringa matou? Eu não me lembro.
Porque vítimas são esquecidas. Porque vítimas não têm poder de ação. Olha que curioso isso. A gente sabe o nome do vilão, mas a gente não sabe o nome das vítimas. E na vida é um pouco assim, sabe? Mas enquanto a gente se portar como meras vítimas disso, nosso poder de mudança vai ser muito baixo. Porque a gente sempre vai depender do político X vir e mudar a coisa. Do fulano, da cicrana, de quem quer que seja. Quando você fala, caralho, beleza, eu não preciso, sabe? Não quer dizer que a situação não tenha acontecido, não quer dizer que você... Não existam injustiças sociais, não quer dizer que a vida seja igual para todo mundo. Não, a vida não é igual para todo mundo. Talvez ela seja muito mais difícil para você em vários âmbitos. Mas e aí? E aí? Até quando ela vai ser assim? Até quando a gente vai sentar e simplesmente esperar? Deixar com que outras pessoas protagonizem a nossa história? Isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito de pensar também. Gabriel, isso quer dizer que você vai bater no peito e aí a sua vida vai dar certo? Não, não é papinho barato de coach. Longe disso. Você assumir o protagonismo da sua vida não quer dizer que você vai somente dar certo. Aliás, pode ser que talvez você tente e dê muito errado. Sabe, pode ser que grande parte dos sonhos que nós tenhamos, a gente não consiga. Mas se a gente sentar, é certeza que a gente não vai conseguir. Se a gente levantar e fazer alguma coisa, se nós fizermos algo, talvez nós consigamos. Tentar, levantar, protagonizar não é uma garantia de sucesso, mas é um pré-requisito de sucesso. Próxima lição: honrar o pouco que a vida te deu. Tem uma época que o Gustavo Lima estava aprendendo a tocar, e aí ele diz pro pai dele que ele quer um violão. E o pai dele diz, filho, eu não tenho como te dar um violão. Aí depois o pai dele pensou. E aí ele conseguiu trocar umas galinhas que eles tinham lá na roça, mais serviço braçal, acho que por 2 semanas. Ele conta que o pai dele fez isso pra conseguir levantar uma grana pra comprar um violão pro Gustavo Lima. Você imagina essa situação? Hoje as coisas são muito mais fáceis. O mundo está muito mais fácil. Gabriel, mas tem violência sempre existiu. Gabriel, mas essas coisas sempre existiram. Se você comparar a sua vida com a vida de um rei da Idade Média, é provável que você tenha muito mais acesso e muito mais coisas do que ele tinha. O mundo evoluiu para todo mundo. Isso não quer dizer que não exista diferença de classes. Não quer dizer... O que eu estou dizendo é... Se você for olhar a história do mundo, a expectativa de vida, o mundo evoluiu muito. Ele precisa evoluir mais, ele pode evoluir mais. Mas o fato é, as coisas melhoraram. E se a gente for olhar, qual será que é a realidade que os nossos pais tiveram? E o ponto é, o pouco que a vida nos deu faz a gente reclamar ou faz a gente agradecer? Gratidão é uma parada que ela acontece não pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. Será que a gente é grato pelo pouquinho que a gente conseguiu? Ou será que nunca tá bom? Sabe, em qualquer situação. Poxa, o Missão Musical tem 400 mil inscritos, é um resultado legal. Mas o Whindersson tem 50 milhões, entende? O número do Missão Musical não mudou. Eu poderia estar pensando, nossa, que foda, esse canal não cresce, não sei o que. Ou eu posso falar, caralho, mano, já chegamos em 400 mil, que legal, que legal. Houve um tempo, por exemplo, na minha vida, em que eu reclamei muito das minhas situações, sabe? Do que os meus pais conseguiram me dar. Eu reclamava de fato muito, eu pensava. Mesmo que eu não reclamasse, eu pensava muito dentro de mim. Nossa, mas que foda eu ter nascido nessa situação, cara. Mas que caralho, eu não consegui isso, não consegui aquilo, não ter acesso a muita coisa, isso é muito difícil. Mas aí chegou um momento que eu entendi o poder da gratidão. E naturalmente as coisas começaram a fluir mais pra mim, sabe? Eu falei, mano, beleza, eu tive uma época da minha vida que meus pais estavam desempregados e a gente caminhava alguns poucos quilômetros, uns 3, 4, pra ir comer na casa da minha avó. Caralho, mano, eu tinha avó. Eu tinha uma família que pôde ajudar, sabe? Talvez isso tenha feito com que eu aprendesse que se eu quisesse alguma coisa na vida, eu ia ter que levantar e caminhar pra conseguir. Inclusive tem uma passagem, acho que é da Bíblia, que fala que só saberá ser fiel no muito aquele que é fiel no pouco. E aí eu me questiono, será que eu estou dando 100% do que precisa na minha vida? Porque é muito fácil eu falar, me falta dinheiro pra conseguir, me falta oportunidade, me falta uma câmera pra eu começar um canal, me falta um estúdio foda. E o quanto de Gabriel que falta
no meu sonho? O quanto de você falta para que o teu futuro seja do jeito que você quer? Isso é uma coisa muito legal da gente refletir. Inclusive, se você for olhar a história do Gustavo Lima, ele é conhecido por ter uma entrega espetacular. Os shows dele geralmente não são 2 horas. Geralmente o show dele é o último, porque ele vai até amanhecer. Ele entrega o que ele tem. No projeto dele, na carreira dele, pode faltar qualquer coisa. Só não pode faltar Gustavo Lima. Foda isso, né? E a última lição aqui pra gente refletir é: suba 1 degrau no sucesso e 2 na humildade. A cada degrau que você subir na escada do sucesso, suba 2 na escada da humildade. Com 9 anos, o Gustavo Lima tocava por 5 horas, durante 5 horas, para ganhar R$35 de cachê. Para ganhar um lanche, muitas vezes, para poder comer. Isso é louco, né? Aí você pensa, o cara já conquistou muita coisa e já tá longe e tal. E aí eu tava vendo uma outra entrevista dele que ele disse que na pandemia ele aproveitou para fazer faculdade de música. Porque ele falou, eu não sei muita coisa, eu sei muito intuitivamente. Eu queria estudar música, queria saber como era, por que eu tocava daquele jeito. Porque para você que não toca, você não precisa necessariamente dominar a teoria. Aliás, muitas vezes é até chato estudar somente com a parte teórica. Inclusive, aproveitando esse gancho aí, nesse ano a gente vai ter o nosso primeiro curso prático de violão básico. Para quem quer somente aprender a tocar sem ficar imergindo em teoria, vai ser uma parada bem prática. Olha, hoje você vai aprender a tocar essa música da Lady Gaga. Pronto. Vai ser um curso que aqui vai ter mais informações. É um curso pago, faz muito tempo que o pessoal pede pra eu fazer, pra gente fazer. Não sei se você sabe, mas eu sou formado em licenciatura plena em música. Então a gente vai desengavetar esse projeto. Eu vou deixar o link aqui caso você tenha interesse pra você ver como vai funcionar. Mas ele falou, eu vou aprender um pouco mais. Olha só que interessante, o cara já tem sucesso. E ele entende que ele ainda pode aprender. E talvez isso seja um pré-requisito pro sucesso, sabe? A gente ter humildade. Porque ter sucesso é aprender a fazer melhor o que a gente já está tentando fazer. Então, reconhecer as nossas falhas é o primeiro ponto para você conseguir subir um pouco mais. E eu achei isso muito legal quando eu vi na história do Gustavo Lima, sobre ele fazer faculdade de música. E é isso, eu quero saber o que você achou desse vídeo. A intenção é justamente a gente ter essa conversa, a gente se abraçar por vídeo aí. É um boa noite, é um boa semana. É o nosso momento, é o nosso musicosofia, nosso momento da sabedoria através da música. Então comenta aqui coisas que você pensou, reflexões que você tirou, que eu também quero ler, que possam me ajudar. Esse é o nosso momento, amiguinho. Um grande beijo na alma, no coração, paz no espírito. Tenha uma ótima noite, que você descanse bem e que amanhã você possa acordar com mais força para correr atrás do que é importante para você. Seja lá o que for, se é importante para você, vale a pena que você vá atrás. E eu torço demais para que você consiga. Um grande beijo.